o último dia. Então, nós estaremos encerrando. Graças a Deus, foi uma bênção. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, desde a última quarta-feira até ontem, com a formatura. E hoje, nós estamos, pela graça de Deus, concluindo este trabalho do nosso Instituto Bíblico Maranata. Último trabalho, né, pastor Rodemir? Último trabalho, porque a partir de 2026 nós teremos nosso seminário teológico Batista Regular Maranata. Nós iremos ouvir agora o instrumental e os irmãos ficam em oração. Agora nós teremos uma oração de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que aconteceu aqui durante essa semana maravilhosa. Nós iremos pedir ao irmão Valdemir que faça essa oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta bondade em ter permitido que a nossa semana teológica ocorresse sem nenhum contratempo. Muito foi trabalhado para este evento ser realizado. Não choveu, ninguém ficou impossibilitado. Tudo foi tão lindo, está sendo tão lindo. Pregações profundas dos mistérios da Tua Palavra sendo revelados diante de nós. Muito obrigado por essa graça, obrigado pelos Teus servos que já pregaram e pelo Teu servo que ainda pregará. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo nosso instituto, obrigado pelo nosso seminário. Obrigado por cada irmão que direto e indiretamente tem participado dessa obra. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido com tudo isso. Isso é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós iremos agora cantar o hino do cantor cristão 113, que tem por título O Dia Glorioso. Convido a irmã Maria Helena para reger esse hino.
desejai-vos, sim, ó crentes, o Senhor não tardará. Ouvi o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Então será glorificado no gemido do Senhor, e o mundo ficará pasmado vendo a Cristo em seu fulgor. O dia triunfal de Cristo quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos o Senhor a receber. Regozijai-vos, sim, ó crentes, o Senhor não tardará. Já veio o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Amém. Bem, irmãos, agora nós vamos ficar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Todo o capítulo, são 21 versículos. Nós vamos, os dirigentes vão ler primeiro e segundo versículo, terceira igreja, e assim nós vamos seguindo. A cada 3 versículos a igreja lê conosco. Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi confiada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que, agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, os irmãos. Disto, e ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome.
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com o poder pelo Espírito Santo no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Nós iremos ter mais uma palavra de oração. Vamos pedir ao irmão Jonatas Santiago. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos alcançadas de tuas mãos. Agradecidos, ó Deus, por esta noite, pelo dia que tu nos deste. Agradecemos pelo alimento, pela vida, pela saúde e principalmente, ó Deus, pelo privilégio de sermos feitos teus filhos. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de render um culto de gratidão a ti nesta hora. Aceita a nossa adoração e louvor. Muito obrigado pelo que tens feito em meio de nós, desta igreja, pelo progresso da tua palavra e pelo aprofundamento do estudo da mesma em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu tens fortalecido a tua casa, fortalecido os teus servos e abençoado a tua igreja. Continua conosco com os nossos corações agradecidos. Oramos agora e para todo sempre. Amém. Amém. Nosso tema geral é a escatologia dispensacionalista. E hoje nós temos como subtema a escatologia dispensacionalista e os distintivos batistas regulares. Temos o privilégio de, nesta primeira semana teológica e também formatura, termos o pastor Almir Marculino Tavares como o paraninfo da nossa última turma do Instituto. E ele já foi paraninfo também de uma das turmas. Ele se lembra que ele foi paraninfo lá no Panorama. Ele foi paraninfo da turma que o pastor Gilvan se formou, pastor que o irmão Luciano, que está aqui, se formou. Turma do irmão Luciano. O pastor Gilvan já foi outra, foi o pastor Roque Albuquerque, mas hoje foi o pastor Almir Marculino naquela ocasião. E hoje ele fecha e os nossos formandos, eles escolheram muito bem, e nós louvamos a Deus por isso. E ao mesmo tempo ele é o principal palestrante da nossa Semana Teológica e o conferencista da nossa conferência amanhã da Sociedade Masculina. Muito trabalho aí para o pastor Almir. Pastor Almir, ele é pastor da Igreja Batista Regular de Novo Juazeiro, ali no Ceará. Ele tem mais tempo do que eu no ministério, porque eu estou aqui há 30 anos, o pastor está 37, né? O pastor 37, eu 30, né? Então, graças a Deus, na mesma igreja, pela graça de Deus, e o pastor Almir também já foi presidente da nossa Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, por 2 gestões, e também professor do Seminário Batista Regular do Cariri, professor de vários pastores, professor do pastor Adil, professor do pastor Marcos Perim, professor da irmã Ana Paula, professor do irmão Valdemir. Eles deram muito trabalho ao pastor, mas muito bom. E nós temos esse privilégio. O pastor Almir, pela graça de Deus e para a glória dele, é referência no nosso movimento Batista Regular em todo o Brasil. Está convidado, pastor, para usar a palavra conforme o Espírito Santo já lhe concedeu o privilégio de assim o fazer. Irmão Jonatas já orou pelo senhor, então agora
Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Um prazer realmente grande poder participar da formatura, poder estar aqui participando da Semana Teológica e amanhã da conferência. Então, uma alegria poder rever alguns irmãos, conhecer outros e compartilharmos juntos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É tudo pela graça dele, para a glória dele, né? Somos instrumentos, como o apóstolo Paulo disse, dele e de Apolo, somos apenas servos, instrumentos através do qual Deus age. Vasos de barro. E em vasos de barro o valor está naquilo que enche os vasos de barro, então, e não nos vasos de barro, mas tudo isso para a glória de Deus. Então, estamos tratando da escatologia dispensacionalista e os distintivos batistas regulares. Vamos começar pensando o que são distintivos. São linhas mestras de interpretação da fé cristã que distinguem os batistas das demais denominações. Quando nós falamos de distintivos, não podemos pensar que estes distintivos nos fazem completamente diferentes das outras denominações. Não somos completamente diferentes, somos diferentes em algumas crenças que consideramos fundamentais. Vamos ilustrar aqui. Todos aqui estamos numa certa categoria, seres humanos. Todos nós, seres humanos, pessoas criadas à imagem de Deus. Há alguns distintivos em cada um de nós. Cada indivíduo, cada ser humano aqui tem certos distintivos, certas características que os distinguem dos demais. Posso pensar em duas: a impressão digital e a voz. Segundo eu fui informado, cada um tem sua impressão digital e cada um tem sua voz. São fatores distintivos em cada ser humano. Agora, esses fatores distintivos não nos faz completamente diferentes, há semelhanças. Então, pessoas que são de uma mesma família terão estes fatores distintivos e talvez outros que no momento eu não saiba. Mas terão semelhanças. E por serem da mesma família, terão mais semelhanças do que em relação a outras pessoas. É assim, vamos chamar, na cristandade, naquilo que se denomina os cristãos. Então, no próximo slide, nós temos uma pirâmide que indica semelhanças e distinções entre os cristãos. Na base da pirâmide estão os credos comuns da cristandade. Aqueles credos que todos aqueles que sinceramente se denominam cristãos têm. Então, é o credo apostólico, o credo niceno e o credo de Constantinopla. O credo apostólico, o credo mais antigo da história da igreja, é algo que todos os cristãos poderiam assinar, independente da denominação. O credo niceno é o credo que fala da doutrina da Trindade de Deus, único Deus, mas que subsiste eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os que autenticamente
se dizem cristãos, devem também assinar, concordar, dizer, nós cremos nisso aí. O credo de Calcedônia, assim por conta da cidade onde ele foi formulado, fala do relacionamento das duas pessoas do Senhor, aliás, das duas naturezas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma única pessoa com natureza humana e natureza divina, plenamente Deus, plenamente homem. Novamente, todos aqueles que autenticamente se dizem cristãos assinam essa declaração de fé. Então aí estariam todos os grupos da cristandade, todas as denominações da cristandade. O fato de estes grupos concordarem nesses credos doutrinários não significa que eles são idênticos ou iguais a nós, mas que temos estas semelhanças. Subindo um pouco mais a pirâmide, nós temos aqueles credos surgidos na época da Reforma e caracterizando o grupo que veio a ser chamado de protestantes, ou os grupos oriundos da Reforma, quer a Reforma oficial, aquela reforma que deu origem a certos grupos, quer a reforma mais radical, que é de onde nós, os batistas, viemos. Então nós temos ali aqueles solas do sola Escritura, sola Cristo, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente pela fé e somente a glória de Deus. Então, aqueles que estão já nessa parte da pirâmide são cristãos aceitando aqueles credos, mas o que os une agora é algo mais estreito. E tem os distintivos denominacionais de cada denominação. Então nós temos os distintivos batistas que nós aceitamos, certo? E temos, no nosso caso, os distintivos batistas regulares, isso é, aqueles distintivos que nos distinguem, ou aquelas crenças, melhor dizendo, que nos distinguem dos outros grupos. Então aí são 4, a separação pessoal e eclesiástica, pré-milenismo, pré-tribulacionismo e a autonomia no sustento missionário. Destes 4, 2 são da escatologia e do dispensacionalismo, o pré-milenismo e o pré-tribulacionalismo. Então, estaremos focando mais nesses 2, mas dando também um panorama das crenças fundamentais do dispensacionalismo. Okay? Quanto ao dispensacionalismo, nós temos aí uma definição que eu gosto, dada por esse autor, é que dispensação é uma maneira particular de Deus administrar seu governo sobre o mundo, à medida que ele progressivamente realiza seu propósito para a história mundial. Quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia é uma narrativa. A Bíblia começa com a criação dos céus e da terra e termina com a criação de novos céus e nova terra. E entre a criação de céus e terra, Gênesis 1, 2, e a nova criação de novos céus e nova terra, lá nos capítulos finais de Apocalipse, nós temos uma história, a história de Deus, a história do plano de Deus, onde, por revelação divina, inspirada pelo Espírito Santo, Deus vai nos mostrar por que será necessário criar novos céus e nova terra. Como surgiu a primeira criação e o que aconteceu para que fosse necessário que uma nova criação surgisse.
E qual é esse plano? Como esse plano se desenvolve? Precisamos aprender a ler a Bíblia com esta visão, esse contexto geral da Bíblia. Quando as Escrituras foram originalmente escritas, elas não estavam em livros como o que nós temos hoje. Elas estavam em rolos. E provavelmente cada livro ou agrupamento de livros era um rolo. Não estava dividida em capítulos e versículos. Havia os rolos e os rolos eram divididos por colunas. De fato, apenas um livro poderia ser marcado com capítulos, que era o livro de Salmos, porque cada unidade, forma um capítulo independente. Mas todos os outros livros, então, eram sequenciais, não havia essa divisão. Por volta do 2º século, surgiu os chamados códices, uma forma de pegar, as pessoas pegavam aqueles rolos, cortavam em 2 colunas e colavam. Podemos pensar neles como o avô dos nossos livros, certo? Então, assim conseguiu-se colocar todos os livros da Bíblia num volume só. Imagine aí na época dos rolos, e você queria trazer a Bíblia toda para a igreja. Você precisaria de um carrinho de mão, certo? Para botar lá. E aí, na hora que vamos a ler Isaías, procura aí qual é o rolo. Se hoje muitas pessoas têm dificuldade de achar o livro aqui, imagine, né? Pega aí o rolo e pronto. Quando colocou-se num códice, facilitou. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa descoberta do códice, em termos de revolução de informação, respeitada as devidas proporções, foi semelhante à da nossa internet. Para a época, respeitadas as devidas proporções. Por quê? Porque conseguiu-se botar, no caso dos cristãos, todo o seu livro inspirado num único volume. Só que com o passar do tempo descobriu-se que não era tão fácil achar no mesmo rolo as passagens. E mais ou menos 1000 anos depois, alguém teve a ideia de dividir em capítulos. E depois disso, mais ou menos 400 ou 500 anos depois, de dividir em versículos. Isso ajudou muito, mas para mim criou um problema. Os cristãos passaram a ler a Bíblia de forma fracionada. E, de modo geral, esqueceram o grande contexto, o grande arco que abarca toda a Bíblia. O plano de Deus de restaurar a sua criação e resgatar o seu povo. Ter uma nova criação habitada por novas criaturas. E o grande desafio é, mesmo usando o sistema de capítulos e versículos, que nos ajudam tanto, sempre que lermos, pensarmos que estamos lendo um livro que tem um enredo, que tem uma narrativa, a história de Deus, o plano de Deus de restaurar sua criação, resgatando o seu povo para habitar novos céus e nova terra. Deus tem desenvolvido isto em etapas, em dispensações. O dispensacionalismo é uma posição teológica, então é uma posição teológica assumida, normalmente em contraposição à posição aliancista, chamada de aliancismo, que irá crer também na Bíblia, que ela é inspirada por Deus, tal,
crer também nesse arco narrativo, mas interpretar de modo diferente, com base em duas alianças, na minha opinião, supostas. Quando você pensa em aliancismo, não pense nas alianças que eles estão se referindo, as alianças com Abraão, com Moisés, com Davi, a nova aliança. Eles estão se referindo à aliança do pacto, ou a aliança das obras, desculpe, o pacto das obras, que eles acreditam estar naquelas palavras de Deus a Adão: você não vai comer do fruto da árvore do conhecimento do mal. Eles entendem ali como uma aliança, e uma aliança antes dessa, que é a aliança da graça, que eles acreditam que o pai fez com o filho. De modo específico, assim, declarado, a gente não vê essas alianças na Bíblia, certo? Então, são alianças supostas teologicamente. Então, o dispensacionalismo, ele faz frente a esse outro sistema aliancista. Mas ele também é um sistema interpretativo, é uma espécie de chave hermenêutica. E você vai ler a Bíblia com esta ideia. Ninguém lê a Bíblia a partir do zero. Ninguém chega na Bíblia e começa a ler sem ter nenhuma ideia, nenhum pressuposto. Isso não acontece. Todos nós, desde a primeira vez que ouvimos ou lemos a Bíblia, nós chegamos para a Bíblia com certas ideias, com certos pressupostos. E conforme nós vamos lendo e permitindo que a mensagem da Bíblia nos transforme, nós vamos aprendendo a ler a Bíblia conforme os pressupostos da própria Bíblia e não os nossos. Agora, isso é um processo, amados. Isso vai com o tempo. Quanto mais eu leio, quanto mais eu compreendo, mais eu vou aprendendo a interpretar a Bíblia conforme a própria Bíblia exige, conforme a própria Bíblia se demonstra. Então, o dispensacionalismo, para mim, é este sistema que surge das Escrituras, mostrando Deus agindo em dispensações. Então, é um modo de compreender, de interpretar e de organizar esta revelação que Deus nos deu na sua palavra. Lendo a Bíblia, você percebe que boa parte da Bíblia veio, por exemplo, em narrativa, em histórias. Uma outra parte em poesia. Uma outra parte numa literatura mais de discursos, como as epístolas e coisas assim. Então, Deus usou a língua de cada período, usou os estilos literários de cada cultura na qual ele estava se revelando, porque o seu alvo era ser compreendido. Ele não poderia se revelar numa língua que as pessoas não conhecessem, ou num estilo literário que não fosse comum às pessoas. O alvo de Deus com sua revelação era ser compreendido, ser entendido, que as pessoas compreendessem. Ele estava, como a palavra diz, se revelando. Quando nós usamos um sistema como o dispensacionalismo, nós pegamos estes dados que nos chegam na revelação em vários momentos da Bíblia, em vários estilos literários, e nós organizamos seguindo esta chave hermenêutica. Quais seriam as crenças fundamentais do dispensacionalismo? Primeiro, Deus realiza o seu plano através de dispensações. O pastor Evaldo já tratou da palavra, do seu significado, a palavra dispensação. Ela provém, então, dessa palavra grega, que significa administração. Então, a dispensação fala dos modos como Deus está administrando, dispensando este seu grande plano de restauração da sua criação
e do resgate do seu povo. Então, como eu mencionei, o pastor Evaldo já passou pelas vários textos mostrando isso. Então, a ideia básica é essa administração, e isso inclui a tarefa de planejar, cuidar, gerenciar todos os dispositivos necessários para que uma administração seja realizada, e daí, então, a ideia de plano ou administração da salvação, desse projeto salvífico de Deus, do plano restaurador e resgatador de Deus. E pensando nisso, eu entendo dispensação como esse modo de administrar de Deus, concedendo responsabilidade a um grupo de pessoas para administrarem esse plano durante certo período de tempo. Então, por exemplo, após o pecado, nós temos a promessa ali ao descendente da mulher. Pastor Marcos Perim mencionou isso, Gênesis 3,15, ao descendente da mulher. E ali esse descendente escolhido vai ser o Sete, filho de Adão e Eva, Sete. Então, durante um período, o cuidado desse plano, a administração desse plano foi dispensada, foi colocada sob a responsabilidade dos setitas, os filhos de Adão, através de Sete, em oposição aos cainitas, aos filhos de Adão, só que pela linhagem de Caim. Aí Deus depois escolhe uma família, Abraão e sua família. E agora essa família tem a responsabilidade, a esta família foi concedida a dispensação desse plano. Depois vem uma nação, o povo de Israel. E note que tudo segue, né? Abraão e sua família era descendente de Sete. O povo de Israel, descendente de Abraão. E vai seguindo, até que Deus faz uma nova aliança agora com Davi. E a dispensação do plano de Deus é confiada a uma dinastia, a dinastia davídica. Hoje, a dispensação está confiada à igreja. Compete à igreja, conforme é dito lá em Efésios capítulo 1, que é o corpo de Cristo e a plenitude daquele que enche tudo e todas as coisas, cumprir esse plano, executar esse plano nessa faixa de tempo, dentro desse período estabelecido por Deus. Então, dispensação é basicamente a administração envolvida, que inclui um tempo, mas não necessariamente o tempo, e sim pessoas ou grupo de pessoas que receberam a responsabilidade de cuidar, de zelar desse projeto redentivo de Deus num certo período de tempo. Então, a primeira crença básica é que Deus realiza o seu plano por etapas. Eu alistei como crença básica, mas essa não é uma crença distintiva. Por quê? Porque muitos não dispensacionalistas creem nisso. Pós-milenistas, amilenistas, também alguns deles creem que Deus executa o seu plano através de dispensações. Então nós podemos formular isso assim: todo dispensacionalista crê que Deus executa o seu plano através de dispensações. Mas nem todos que creem que Deus executa o seu plano através de dispensações são dispensacionalistas, ok? Porque o dispensacionalismo envolve crenças além destas, como uma hermenêutica que relacione o Antigo Testamento com o Novo Testamento, sem cancelar
as profecias do antigo ou sem espiritualizar ou ressignificar as promessas. Esse é um ponto espinhoso na leitura das Escrituras. Eu fui criado num contexto de muita leitura e estudo da Bíblia, né? Da minha adolescência, a gente tinha grupos de estudo bíblico. E eu ouvi um colega sempre dizendo: Almir, a impressão que a gente tem quando sai do antigo para o novo é que entrou num outro mundo onde um bocado de coisa é diferente. Se você tem o hábito de ler a Bíblia inteira, você percebe, saiu de Malaquias, entrou em Mateus, já veio um bocado de palavras, sinagoga, fariseu, saduceu, um bocado de coisa que você não viu nada disso no antigo. Parece um mundo diferente. No entanto, o próprio Novo Testamento claramente, repetidamente, enfaticamente diz que o que está acontecendo no novo é resultado das promessas do antigo. Desde o início, tanto literariamente como em termos, no uso dos termos, como na mensagem, isso fica claro. Quando você tem o Evangelho de Mateus começando, ele começa dizendo, livro da genealogia, vamos ler lá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto. Você já tem uma ligação claríssima com o Antigo Testamento. Na linguagem, livro da genealogia é literalmente livro do Gênesis. Livro do Gênesis ou da Gênesis, isso é do início, do começo de Jesus Cristo. E esses dois nomes, Jesus e Cristo, são nomes do Antigo Testamento na língua do Novo. Jesus é Josué ou Oséias, o Senhor salva, e Cristo é Messias, o ungido. Filho de Davi e filho de Abraão. Alguém que começa a ler o Novo Testamento e não sabe quem foi Davi ou foi Abraão, pronto, já voou aqui. Concorda comigo? Já voou aqui. E aí, quando você vê a descrição da genealogia, é se reportando ao Antigo Testamento. Os outros três evangelistas vão fazer a mesma coisa. Várias vezes, logo no início, eles vão colocar o seu livro em termos de mostrar que Jesus Cristo está continuando e cumprindo o plano de Deus já revelado e prometido no Antigo Testamento. Então, Marcos, princípio do Evangelho das Boas Novas de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Pronto. A pessoa não sabe quem foi Isaías, o que foi a profecia de Isaías, também já voou aqui. Ok? Lucas, pegamos em Lucas, ele tem um início mais elaborado, certo, do evangelho dele, mas você percebe lá no capítulo 3, quando Jesus, capítulo 3, a genealogia, a partir do verso 23, e ele vai indo, até chegar filho de Adão, filho de Deus. E o capítulo 4 tem um texto que funciona como um roteiro programático para Lucas, que Jesus vai na sinagoga de Nazaré, 4, a partir do verso 16,
E ali na sinagoga, lhe dão a oportunidade de pregar, de ensinar. Ele era da cidade. Na sinagoga havia a pessoa encarregada dos rolos, né? Aí você percebe como era para ler a Bíblia na sinagoga. Então eles tinham uma arca onde tinha os rolos e tinha pessoa encarregada. Não era qualquer um que podia mexer. Porque ter um rolo era muito caro, certo? Não era todo mundo que poderia ter. Então, e tinha a leitura do dia. Era a leitura de Isaías, era o livro de Isaías. Então, o responsável vai lá, pega o rolo de Isaías e dá para Jesus. Jesus desenrola, abre aquele rolo, até onde achou o lugar lá de Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fecha o livro, quer dizer, ele enrola de novo e devolve para o assistente guardar. E todo mundo está olhando para ele. E aí ele se assenta. O que isso quer dizer? Na sinagoga e na antiguidade, não acontecia o que está acontecendo aqui. E quem ensina está de pé. Quem ensinava assentado. É daí que vem a nossa expressão cadeira para as disciplinas. Cadeira de história, cadeira de matemática e assim por diante. Era da cátedra, cadeira. E você entende a expressão de Jesus quando diz: na cadeira de Moisés se assentam. Entende? Quer dizer, as pessoas estar assentadas na cadeira de Moisés era estar ensinando os livros de Moisés. Então Jesus se assenta. Quando ele se assenta, ele não se assentou no meio do povo. Ele se assentou exatamente na cadeira que iria explicar o que ele havia lido. E qual é a explicação de Jesus? Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Pronto. Aquilo que foi profetizado está se cumprindo. Foi a explicação que Jesus deu. Então há uma ligação. Isso, amados, quase toda cristandade reconhece. O problema é definir o tipo de ligação. Como é essa ligação? Então, há um grupo, novamente o aliancismo, que espiritualiza ou cancela algumas das promessas do Antigo Testamento, ressignificando. Então, que Deus ia dar uma terra ao povo de Israel. Não, isso aí hoje é espiritualizado. A Canaã é o céu. Estão entendendo? É ressignificado. Ganha um novo significado na opinião dessas pessoas. Não é a Canaã, a terra lá que está em disputa. Não, é o céu. Ou é um novo céu e a nova terra, dependendo do ponto de vista do aliancismo. É essa. Israel, as 12 tribos. Não, Israel hoje é a igreja. Somos todos nós. Estão entendendo o que é ressignificar? Dar um novo significado àquelas promessas específicas feitas especialmente a Israel. Ou alguns chegam, não, aquilo ali foi cancelado. Deus não tem mais nada a ver com aquele povo. Agora, o novo povo de Deus é a igreja. Israel teve seu tempo, acabou. Nossa hermenêutica. E esse é um ponto distintivo do dispensacionalismo. Não é isso não. Onde diz Israel, é Israel. Se é terra de Canaã, é terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão dar uma terra. É um espaço territorial. E Deus definiu a terra para Abraão, do ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Pronto. A gente acredita que isso terá um cumprimento literal.
Deus cumprirá sua palavra a Abraão, dando à descendência de Abraão esta terra. Descendência através de Isaac, de Jacó e das 12 tribos. Deus vai dar esta terra. Então esse é um ponto distintivo, um jeito de interpretar as Escrituras, entendendo que o que Deus disse que seria para Israel, Deus daria um descendente a Davi para reinar a partir de Jerusalém. E vai reinar a partir da Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Deus vai cumprir essa promessa. Não é uma Jerusalém celestial no reino milenar. É a Jerusalém transformada, mas a cidade de Jerusalém será a capital do reino de Deus. E assim por diante, as promessas. Deus prometeu a restauração de Israel. Isso não é feito através hoje da igreja. Não. Acreditamos que Deus vai restaurar a nação de Israel, a nação étnica de Israel. Ok? Então esse é um segundo ponto. E aqui é um marco muito grande de diferença. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Quando nós falamos que estas pessoas creem diferente de nós quanto a isso, não estamos querendo dizer que elas não são nossas irmãs em Cristo. Ok? E não são crentes. Não. Há alguns pontos fundamentais que, se eles creem no sacrifício de Cristo como suficiente para a sua salvação, se eles creem, e eles creem, o grupo aliancista de modo geral, na inspiração das Escrituras, na Trindade, na humanidade e divindade de Cristo e na suficiência do seu sacrifício, eles são nossos irmãos, ok? Aqui não há um clima de guerra. Nós queremos estabelecer as diferenças, mas não queremos, não, então eles não são, não, são nossos irmãos, crendo nas crenças fundamentais, são nossos irmãos em Cristo, ok? E você diz, mas como pode ser? Eu faço a seguinte pergunta. Quando você se converteu, você já cria em tudo que você crê hoje no cristianismo? Cria? Mas era crente em Cristo? Era? Pronto. Ok? Certas coisas dependem de tempo, de amadurecimento, de aprendizado, né? Então vamos supor que alguém, hoje à noite, seja convertido a Deus. Aí você começa, você crê na Trindade? Você crê na segurança e salvação? Você crê na inspiração das Escrituras? Você crê na dupla natureza? A pessoa vai ficar. Se você me explicar o que é isso, talvez eu possa dizer. Ah, não crê? Então não é crente. Você não diria isso, diria? Não. Ela precisa crer naquele momento no suficiente a sua salvação. Ela é pecadora, condenada por causa dos seus pecados, mas a graça de Deus em Cristo a visitou no sacrifício de Cristo e ela confia plenamente nesse sacrifício. E a partir daí ela vai crescendo, avançando. Então só fazendo esse parênteses aqui para a gente não criar um clima de ataque, certo? Como se fossem inimigos. Não. São diferentes. Mas não inimigos. Ok? Somos irmãos em Cristo desde que tenhamos aquelas doutrinas fundamentais. Eu espero que alguém me diga aí quando termina o primeiro período. 8h30? Ok. Muito obrigado, pastor. E aqui, pensando nisso, eu trago algumas palavras de Vlach. A revelação progressiva não cancela as promessas incondicionais. Não. A revelação foi
progressiva, nós acreditamos nisso. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Toda a argumentação, a partir daí no livro de Hebreus, mostra que Deus falou através de profetas, mas agora ele fala através do Filho. Deus falou várias vezes e de diversas maneiras. A ideia agora é que ele falou de modo pleno. Então, temos uma revelação superior. Quando você lê o livro de João, o Senhor Jesus Cristo diz que vocês estão dizendo que Moisés deu o maná. O verdadeiro maná sou eu. Jesus está querendo dizer que o maná que Deus mandou através de Moisés era falso? Não. Está querendo dizer que aquele maná era apenas uma sombra. O verdadeiro maná que era ele. Ele vem completando a revelação. Então você percebe isso em João, videira verdadeira e assim por diante. O livro de Hebreus mostra claramente isso, que a lei tinha sombras, mas a realidade se cumpre em Cristo. Então a revelação é progressiva. Vamos pegar um tema. Quando Deus fala em Gênesis 3,15, diz que um descendente da mulher venceria, esmagaria a cabeça da serpente. Quando ele fala a Abraão, é um descendente da família de Abraão. Daqui a pouco, através de Jacó, Gênesis 49, é um descendente da tribo de Judá. Quando ele fala com Moisés, é um profeta semelhante a Moisés. Quando ele faz a aliança com Davi, é um descendente de Eva e Adão, é um descendente de Abraão, é um descendente de Judá, é um profeta semelhante a Moisés, mas também é um descendente de Davi. Isaías 53, é o servo do Senhor. Daniel capítulo 7, é o filho do homem celestial. Vão sendo acrescentadas informações deste personagem messiânico. Não foi dito tudo para Abraão. Olha, Abraão, você vai ser um descendente teu que vai ser de Isaac, de Jacó e da tribo de Judá. Não foi dito isso tudo para Abraão. As informações foram sendo acrescentadas. É isso que estamos querendo dizer com revelação progressiva. Mas a revelação progressiva não cancela as promessas incondicionais de Deus. Incondicionalmente, Deus prometeu uma terra para a descendência de Abraão. Ali nós temos algumas promessas interessantes. Através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso se cumpriu literalmente? Sim. Jesus Cristo é descendente de Abraão? Sim. É através de Jesus que todas as outras nações são abençoadas? Sim. Por que a promessa da terra não seria cumprida também literalmente? Por que só um pedaço da promessa é para ser cumprido literalmente? Então aqui a gente tem uma certa incoerência de quem interpreta ressignificando o texto. E essa revelação progressiva expande, esclarece, mas ela não anula revelações anteriores. Então, duas informações importantes aí do teólogo e escritor Vlach. Terceira, a restauração futura da nação Israel. Isso é do Israel étnico. Isso é resultado do 2. Na posição ou nas posições não dispensacionalistas, tem alguns que acreditam, não há mais nenhum futuro para a nação de Israel. Israel como nação, Israel como um povo étnico, acabou, findou, não tem mais nada para eles. O que tem são para judeus que, se crerem em Cristo, são salvos e incorporados à igreja. Pronto. Alguns creem nisso. Um segundo ponto de vista, baseado em Romanos 11, não consegue negar, por conta das palavras de Romanos 11, que todo Israel será salvo. Mas eles também não querem abrir mão de alguma de suas crenças. Então eles chegaram à seguinte ideia. Vai ter um ponto aí no futuro em que todo Israel será salvo, mas incorporado à
igreja. Todo Israel será salvo, mas não terá as características distintas de um Israel diferenciado, no qual Deus cumpre as promessas a Abraão, as promessas feitas a Isaac, a Jacó e a Davi. Ok? O dispensacionalismo crê que Deus vai cumprir sua promessa de restaurar a nação de Israel. Vários textos a gente poderia mencionar, eu escolhi aqui 2, Ezequiel, no capítulo 37, versos 21 a 28. Deus diz: eu vou tomar os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Vamos pensar um pouquinho aqui. A dispersão do povo de Israel havia sido profetizada? Sim, desde o livro de Deuteronômio. Que se o povo desobedecesse, Deus os espalharia em todas as nações debaixo da terra. Isso se cumpriu literalmente? Qual é a resposta? Sim, se cumpriu literalmente. O povo judeu está espalhado hoje em toda a terra. E vem a pergunta: e por que a restauração não vai se cumprir literalmente? Por que a gente tem que ressignificar a restauração? Se a profecia da dispersão foi cumprida literalmente, é lógico, coerente, que a não ser que nós tenhamos um dado bíblico muito claro, a promessa da restauração daquela nação também se cumpra literalmente, é o que Deus está dizendo. Farei deles uma só nação na terra. Por que é esta promessa, uma só nação na terra? Porque na época de Ezequiel já havia a divisão do reino. Reino de Judá ao sul, com a dinastia davídica, e o reino de Israel ou Samaria ao norte. Deus diz: eu vou uni-los novamente. Vai ter um só rei, que será o rei deles, não serão mais 2 reinados. Nunca mais serão 2 nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Eu vou livrá-los de todos os seus desvios, de todas as suas apostasias. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, o rei da dinastia davídica. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. E novamente uma parada. O meu servo Davi reinará sobre eles, evidentemente, que é uma promessa daquela aliança davídica registrada em 1 Daniel capítulo 7, de um descendente de Davi que reinaria para sempre. Então, todos os grupos interpretam essa parte literalmente. E por que habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó? Também não é interpretada literalmente. Está na mesma profecia. Quando eu decido ressignificar, eu me torno o árbitro das Escrituras. Eu decido o que é para ser interpretado literalmente e o que não é. Ok? Mas aqui, na mesma profecia, é o meu servo Davi. Isso é literal.
mas a terra que dei ao meu servo Jacó, aí já não é literal, já não é mais uma terra literal. Não faz sentido. Não é coerente. E Deus faz questão de dizer, terra na qual vossos pais habitaram. Não tem dúvida, é essa terra prometida a Jacó. Na época de Ezequiel, dizendo, os pais de vocês habitaram, é essa terra que eu vou dar para vocês. Os filhos, as filhas vão habitar para sempre. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Eu vou fazer uma aliança de paz, uma aliança perpétua, vou multiplicá-los e porei o meu santuário no meio deles. Terra, dinastia davídica e templo. Não, mas isso aqui, o santuário não é literal. Mas as outras são. Não faz sentido. Quem é que decide no mesmo texto? Não, isso aqui é literal. Isso aqui não é. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Temos esta promessa. Em Jeremias 31, 35 a 37, Deus diz, olha, se for possível anular minha aliança, né, as leis que dirigem o sol para a luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, se estas leis falharem, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Aqui é uma promessa muito forte da parte de Deus. Se as leis fixas quanto ao sol e quanto à lua deixarem de existir, então também Israel deixará de ser uma nação. Estas leis têm deixado de existir? Então pronto. E ele acrescenta. Se vocês puderem medir os céus, ou os fundamentos da terra, então eu vou rejeitar a descendência de Israel. Para mim, Deus assinou e registrou em cartório. O povo de Israel será meu povo, não será meu único povo, mas será meu povo para sempre. Eu irei restaurar. Okay? Mas o Novo Testamento diz algo assim, então vamos ler alguns textos do Novo Testamento. As palavras de Jesus em Mateus 19, 28. Em verdade vos digo que vós, falando aos apóstolos, que me seguirdes, quando na regeneração aqui fala da restauração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, lembrando Daniel capítulo 7, quando o Filho do Homem desce do céu e recebe o reino, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os irmãos acham que os apóstolos interpretaram isso como? Que vai ter uma igreja que não vai ter nada a ver com Israel, nosso povo, mas que vai ter uma igreja e que Jesus está falando aqui espiritualmente. Vocês acham que os apóstolos entenderam assim? Evidentemente, não. Eles entenderam o quê? As 12 tribos de Israel são as 12 tribos de Israel. Eu estarei reinando sobre as 12 tribos de Israel. Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta.
Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, para nunca mais. É isso que está escrito aí? Até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Em Mateus 21:43, Jesus disse que o reino seria tirado de Israel. Para sempre, não. Até que. Lucas 21:24. Eu estou pulando algumas referências, mas vão receber o link para as projeções, você poderá ter acesso a ler aqui por causa do tempo. Cairão ao fio de espada, levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém estará sob o domínio dos gentios para sempre? Não, até que os tempos dos gentios se completem. A ideia de pisar é de governar, mandar. Então, Jerusalém seria administrada por gentios até que o tempo deles, tempo determinado para eles, fosse completado. Depois voltaria a ser de Israel. O próximo slide nos mostra algumas referências de como a esperança, esta esperança, foi cantada e mantida. Ali em Lucas 1:32, nós temos a promessa feita à Virgem Maria na época, que diz que o seu filho seria chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Como você acha que Maria interpretou isso? Espiritualmente. Foi assim que ela interpretou? Não. Aquela jovem ali recebe, a notícia surpreendente de que mesmo virgem, ela ficaria grávida e que seria do Espírito Santo, e que este menino que ela estaria nela, este menino seria o Filho do Altíssimo, que teria o trono de Davi. O que você acha que veio na cabeça de Maria imediatamente? 2 Samuel capítulo 7. Imediatamente, a aliança davídica. E ele então reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Que casa de Jacó é essa? O povo de Israel. Não tinha outra maneira de Maria imaginar isso. Se não fosse isso, o anjo estaria enganando Maria. Ok? Se não é desse jeito, o anjo estaria enganando Maria. Maria, não é como você... Ou então ele dissesse aqui. Mas ele diz exatamente isso. Nos versos 68 a 79, nós temos o cântico de Zacarias, o pai de João Batista, celebrando. Deus nos suscitou uma poderosa salvação na casa de Davi, na dinastia davídica. Casa que, lembrem de interpretar casa como dinastia, porque é a interpretação que o próprio Deus deu lá em 2 Samuel capítulo 7. Lembram do contexto? Davi quer fazer uma casa para Deus, um templo. Aí Deus manda o profeta Natan dizer para ele, não é você que vai fazer uma casa para mim, sou eu que vou fazer uma casa para você. E aí a casa está sendo usada em dois sentidos muito comuns em quase todas as línguas. Alguém poderia dizer, a minha casa está toda aqui na igreja hoje à noite. Estaria certo? Se toda a família veio, estaria. E também poderia dizer, a minha casa ficou fechada. Também estaria certo? Aí está se referindo à casa em local. Quando Deus diz
Não é você, Davi, que vai fazer uma casa para mim. Deus está falando da casa templo. Mas sou eu que vou fazer uma casa para você. Deus está falando em termos de casa, família, dinastia, de um herdeiro que estaria para sempre no trono. Aí é isso que Zacarias aqui rememora e canta, como prometeu desde a antiguidade. Por boca dos seus santos profetas, para libertar dos nossos inimigos. Inimigos de quem? De Israel. Era o povo dele. Das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia como os nossos pais e lembrar da sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-lhe que, liberto das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Ele está cantando isso, louvando a Deus por isso. Ainda no capítulo 2, versos 28 a 32, nós temos as palavras de Simeão. Nós temos o testemunho da profetisa Ana, redenção de Jerusalém. Quando Ana fala da redenção de Jerusalém, ela está pensando exatamente na restauração da cidade de Jerusalém com a dinastia davídica para ser a capital do reino. E em Atos 1:6, para a gente encerrar essa primeira parte, Jesus diz para os discípulos: olha, vocês, dentro de poucos dias, no verso 5, vocês serão batizados com o Espírito Santo. A gente precisa retornar. É aí que é a necessidade de uma boa compreensão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, claramente, a descida do Espírito Santo estava ligada ao reino messiânico. Claramente. Isaías 32, Ezequiel, Joel, derramarei do meu espírito, lá em Isaías diz. Isso vai renovar, onde for deserto, vai ter um bosque, onde for um bosque vai ter uma floresta, e aí vai ter juízo, justiça, paz e segurança. Quando eu derramar do meu espírito, e a ideia de derramar, como se o espírito fosse algo líquido, é Deus usando uma linguagem que fazia sentido para eles. Eles estavam numa terra seca, muito semelhante à região onde eu moro, em que chuva fazia toda a diferença, certo? Então, se você chegar em Juazeiro nesse período, você vai ver a Serra do Horto cinza. Basta dar umas 5 chuvas e a serra fica verde. Lá, se você puder ver na internet sobre as torrentes do Negueb, você vai ver isso aí acontecendo. Deus está usando algo que é comum para falar. Da mesma forma que a chuva cai e muda tudo, o meu espírito virá. Vai causar uma renovação ecológica, mas não só isso, vai causar uma renovação social e espiritual. Então isso é prometido, de modo que na cabeça dos discípulos, quando o Espírito Santo descesse, já haveria a instalação do rei. Por isso que eles perguntam: então é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino? Aí Jesus responde: pare com essa besteira de reino para Israel. Eu não já disse para vocês 40 dias aí que esse negócio de reino para Israel acabou, foi cancelado, foi ressignificado. É isso que Jesus diz. Jesus não mata a esperança deles. Se não fosse isso, a gente poderia pensar que Jesus foi desonesto. Como é que ele mantém uma esperança para um povo se ele já sabia que isso não iria acontecer? Então, Jesus mantém a esperança. Ele diz: olha, quanto ao tempo, isso não é problema de vocês. O Espírito Santo virá.
e vocês deverão testemunhar do Pai. Mas Jesus não diz, esqueçam esse negócio de reino de Israel. Não, Jesus não diz isso. A promessa é mantida. Então vamos ao intervalo. Meus irmãos, uma bênção, né? Graças a Deus. Agora nós vamos para o intervalo de 20 minutos. Hoje temos um delicioso caldo de aipim para os irmãos. Lá, quem não gostar do caldo tem também alguma coisa diferente, mas regra geral será o caldo. E os irmãos que foram inscritos, que se inscreveram, receberam o kit, vocês também vão receber um certificado. Então, agora, na hora do intervalo, passa lá, pega com a irmã Mari o certificado, tá bom? E os que não se inscreveram já seguem direto lá para o segundo andar. O retorno é 20 minutos, 10 para as 9.